Olá, boa tarde. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 12 de julho de 2022. É o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. Estamos ao vivo para todo o país. A você sempre ligadinho com a gente aí do outro lado. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos a partir de agora, então, com nossos destaques do jornal desta terça-feira. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprova reduções nas tarifas de energia para 10 distribuidoras em diferentes regiões e cidades do país. São recuos nos preços que podem chegar a até 5,26%. Boa notícia, hein? Setor de serviços avança 0,9% em maio no Brasil. A alta chega a quase 12% de um ano para cá. E o cenário já é mais positivo até em comparação com o período pré-pandemia, de acordo com os números divulgados pelo IBGE. Com a inflação que avança desde o início do ano, preços dos alimentos mais altos, o trabalhador brasileiro gasta hoje, em média, R$40 por dia para almoçar fora de casa. 139 dias de guerra na Ucrânia. Bombardeios russos continuam pesados no leste do país. E as forças de Kiev preparam 1 milhão de soldados para uma contraofensiva, com a expectativa de retomada de cidades do sul, já ocupadas pelos russos. E aqui no Pauta Aberta você vai ver também as primeiras imagens incríveis feitas da origem do espaço pelo supertelescópio James Webb. Fique ligadinho com a gente, Pauta Aberta desta terça-feira já está no ar. E a gente começa hoje com boas notícias, ótimas notícias a muitos brasileiros. É que a diretoria da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou hoje, no comecinho da tarde, a redução de tarifas da conta de luz em 10 distribuidoras do país. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou hoje o reajuste anual tarifário autorizado no início do ano, que pode ser de até 5,26% nas tarifas de 10 distribuidoras de energia do país. O reajuste começa a ser aplicado a partir de amanhã e vale para as tarifas atuais. A redução aprovada hoje é para amenizar o impacto aos consumidores que pagaram uma tarifa a mais devido aos reajustes que ocorreram no início desse ano. A Energisa Borborema, da Paraíba, é a que teve maior redução na tarifa, sendo uma média de 5,26% aplicada a todos os tipos de consumidores. Além das 10 distribuidoras de energia, há outras 4. A Light do Rio de Janeiro, a Equatorial Alagoas, a Energisa Mato Grosso e a Energisa Mato Grosso do Sul. Elas teriam as tarifas revisadas hoje, mas foram retiradas da pauta de votação. Bom, a gente vai trazer detalhes agora sobre quais são as 10 distribuidoras de energia que vão ter redução na tarifa, Essas 10 distribuidoras são a Energisa Borborema, que você viu na reportagem, é da Paraíba, a Enel do Rio de Janeiro, a Sulgip de Sergipe, a Neo Energia de Pernambuco, a Neo Energia Coserne do Rio Grande do Norte, a Neo Energia Coelba da Bahia, a Enel no Ceará, a Energisa, em Sergipe, a CPFL Paulista e a CPFL Santa Cruz, que tem atuações em São Paulo, Minas Gerais e também no estado do Paraná. O setor de serviços registrou crescimento de 0,9% no mês de maio aqui no país. A alta chegou a quase 2% de um ano para cá. Está acima dos números do período pré-pandemia. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. O crescimento de 0,9% no setor de serviços aponta que o segmento passou a operar 8,4% acima do período pré-pandemia. Mesmo assim, continua 2,8% abaixo de novembro de 2014, ponto mais alto da série histórica da pesquisa. O volume de serviços prestados no Brasil cresceu 0,9% em maio na comparação com abril. O IBGE também revisou resultados dos meses anteriores deste ano e apontou que o setor acumula altas de 3,3% nos últimos 4 meses. E nos últimos 12 meses, o setor de serviços acumulou alta de 11,7%, abaixo dos 12,8% de abril e dos 13,6% de março. Com isso, houve perda de ritmo pelo segundo mês consecutivo. Já no acumulado dos 5 primeiros meses do ano, frente ao mesmo período de 2021, houve alta de 9,4% e crescimento em 67,5% dos 160
66 tipos de serviços investigados. Entre os setores analisados, o ramo que mais cresceu foi de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, 14,9%. Transporte de cargas também foi destaque em maio. O resultado do mês foi impactado principalmente pelos setores de tecnologia da informação e transporte de cargas, segundo o IBGE. Na contramão do transporte de cargas, no entanto, o transporte de passageiros teve queda de 0,3% em maio, depois de acumular alta de 27,2% nos 6 meses anteriores. Em maio, o setor de serviços registrou alta em 16 dos 27 estados brasileiros. Acompanhe. São Paulo teve um crescimento de 0,6%. Em Minas Gerais, o índice foi de 3,3%. Santa Catarina registrou 3,3%. Mato Grosso do Sul, 5,3%. E no Amazonas, 3,7%. Outro setor que registrou movimentação positiva foi de atividades turísticas, que cresceu 2,6% em maio, na terceira elevação seguida, acumulando alta de 11,7% nesse período. Com isso, o segmento de turismo está apenas 0,1% abaixo do patamar pré-pandemia. Especialistas da área econômica afirmam que o crescimento registrado em vários setores é consequência do retorno às atividades normais no período de pós-pandemia. A gente vem observando, né, que mês a mês a atividade econômica está maior, né? O giro da economia subindo também, mais movimento fora de casa. E aí, olha só, com a alta nos preços de vários alimentos, né? Isso desde o início do ano, o trabalhador brasileiro hoje gasta em média para comer fora R$40 para garantir o almoço. Veja só. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, a BBT, o brasileiro que come fora de casa está gastando em média, neste ano, R$40,64. A pesquisa aponta que, em relação a 2019, último ano em que o levantamento foi feito, há uma diferença maior, em torno de 17,4%. Mais de 40 cidades e o Distrito Federal participaram da pesquisa e mostram que a sondagem leva em conta os locais que aceitam vale-refeição como forma de pagamento. O popular prato feito, PF, pode chegar a cerca de R$31. Já a opção à la carte, o valor é mais salgado. Pode chegar a dobrar o valor, batendo R$ 64,83. Mas olha só, no meio de tantos aumentos, né, com a inflação dos alimentos, agora no mês de junho, né, mês passado, alguns produtos tiveram registrado recuo no preço. Veja só. Os produtos in natura, como a cenoura, a laranja e o couve-flor, registraram alta na inflação no início do ano, mas queda agora em junho. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é responsável por medir a inflação no país. Segundo a divulgação do IBGE, a cenoura chegou a apresentar alta de mais de 55% em fevereiro. Agora teve queda de 23,36%. Aparece também com diminuição de preço as laranjas Bahia e a lima, com queda de mais de 20% e 11% nos preços. O açaí, a couve-flor, o repolho, a cebola e o inhame também registraram baixas significativas. Apesar dessa redução em parte dos itens, o grupo de alimentação e bebidas teve alta na inflação em junho, de 0,8%, puxada pelo leite longa-vida, com um aumento de mais de 10%, além do feijão, que também aumentou. Um estudo do Instituto Trata Brasil divulgou hoje que 30 milhões de brasileiros, aproximadamente, vivem em cidades com contratos irregulares de saneamento básico. E o mais triste, mais de 70% das pessoas que moram nestas cidades não possuem coleta de esgoto. Esse estudo passou a avaliar o setor 2 anos após a aprovação do novo Marco Legal do Saneamento Básico, em 15 de julho de 2020. Entre os objetivos do novo marco está a universalização dos serviços até o ano de 2033. O objetivo é garantir que 99% da população do país tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto.
Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento mostram que o Brasil está longe dessa realidade. Os números mostram que, em 2020, 84% dos brasileiros tinham cobertura de água e apenas 55% estavam com imóveis ligados à rede de esgoto. Isso significa que quase 35 milhões de pessoas vivem sem acesso à água tratada e que 100 milhões de brasileiros simplesmente não têm acesso à coleta de esgoto. Resultado, o país acaba doente. São centenas de hospitalizações por doenças. Isso sem falar nos efeitos econômicos, educacionais e sociais. Um decreto de 2021 estabeleceu que os municípios tinham que apresentar até 31 de dezembro de 2021 uma documentação que comprovasse a capacidade econômica e financeira para atingir as metas de universalização estabelecidas pelo marco. O decreto direciona todas as cidades em que o sistema de saneamento básico é gerido por companhias estaduais, e são 70% das cidades brasileiras. O estudo analisou a situação de 3.900 cidades. Dessas, 2.700 entregaram a documentação e estão em situação regular, mas 30% do total foram consideradas irregulares pela agência reguladora. Os dados mostram que quase 30 milhões de brasileiros vivem em municípios sem perspectivas ou sem planos concretos para melhorar as coberturas de água e esgoto. O estudo revela ainda que 85% da população das cidades regulares tem acesso à água potável. Apenas 64% dos moradores das irregulares vivem com esse serviço. Em relação ao esgoto, a diferença é de 58% nas cidades regulares e 29% nas cidades irregulares. Além disso, a maioria das cidades em situação irregular está em estados do Norte e Nordeste. Mais de 60% das populações de estados como Maranhão e Piauí moram em cidades com contratos irregulares. Esse percentual chega a 100% nos casos do Acre e de Roraima. Quando citado, o investimento nacional necessário para atingir essa universalização nos anos de 2016 e 2020 equivale a aproximadamente 17 bilhões de reais. Conclusão, o investimento anual precisaria mais do que dobrar para garantir a universalização até 31 de dezembro de 2033, conforme o que está previsto no Marco Legal do Saneamento Básico. É um estudo que revela, que escancara uma triste realidade do nosso país e que também deixa muito clara a dificuldade em conseguir recursos para transformar essa realidade. Existe o marco para a transformação, mas o Brasil, infelizmente, ainda está muito distante de atingir o mínimo possível para garantir mais condições a milhões de brasileiros. A gente vai para São Paulo agora. O incêndio que começou domingo à noite, às 9 da noite aproximadamente, continua no centro da capital paulista. São mais de 43 horas de alerta máximo dos bombeiros, de moradores e das pessoas que circulam pela região. Está ali ao redor, está tudo interditado porque há risco de desabamento. O trabalho dos bombeiros que combatiam o fogo no prédio de 10 andares hoje pela manhã teve que ser interrompido por causa de uma nova avaliação que apontou riscos das estruturas desabarem. As equipes estudam nova estratégia para tentar controlar as chamas. De manhã, o comércio das redondezas foi liberado para funcionamento, mas logo em seguida, as vias da região da rua 25 de março voltaram a ser interditadas e não há previsão de quando os comerciantes vão poder abrir as portas novamente. O incêndio que começou domingo à noite se alastrou atingindo 4 imóveis. Um deles é a sede da primeira igreja ortodoxa do Brasil. Segundo informações oficiais, o teto desabou e mais de 80% da estrutura da igreja foram destruídas. As chamas atingiram também uma loja de artigos para festas, um prédio de 6 andares e um edifício de 10 andares. A expectativa era de que o incêndio fosse controlado no final do dia, mas por volta das 11h30 da manhã de hoje, novos focos de incêndio e o risco de desabamento interromperam os trabalhos temporariamente. O prédio de 10 andares onde o fogo começou não tinha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O documento é obrigatório. Todos os imóveis atingidos pelo fogo estavam vazios. Os bombeiros ainda não sabem o que teria provocado o incêndio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como incêndio e furto.
As autoridades, a polícia, os bombeiros já tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança. Essas imagens mostram um homem que saía de um estacionamento, já dissemos isso ontem, perto do prédio onde o fogo teve início. Esse homem carregava 2 sacos pretos aparentemente cheios de objetos. Após a saída dele, aparece um clarão. As investigações para descobrir aí as origens do fogo na noite de domingo continuam. Vamos falar agora sobre mudança nas regras para a realização de consultas. Essas mudanças foram impostas aos planos de saúde. Agora, eles vão precisar garantir cobertura ilimitada para os atendimentos listados pela OMS. Quem nos traz todos os detalhes é a Heloísa Brunkel, que hoje está com a gente. Boa tarde, Elu. Oi, Odilon, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou o fim da limitação ao número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Antes, o beneficiado tinha acesso, mas tinha um número máximo de consultas que o plano liberava para ele fazer. Agora, os planos de saúde terão que oferecer cobertura ilimitada para os pacientes com qualquer doença ou condições de saúde listadas pela Organização Mundial da Saúde. Essa nova resolução deve começar a valer no dia 1º de agosto desse ano ainda. Com esse novo formato, serão excluídas as diretrizes de utilização para consultas e sessões com esses tipos de profissionais. O atendimento passa a considerar a prescrição do médico do paciente, ou seja, é o seu médico que diz quantas consultas você precisa ter. Odilon, voltamos com você no estúdio. Legal, são milhões de usuários dos planos de saúde pelo país agora beneficiados com essa nova decisão. Vamos para o intervalo, gente. A seguir, a gente mostra aqui no Pauta Aberta as primeiras imagens feitas pelo super telescópio James Webb, que revelam aí destaques do início da formação do universo. Fique ligadinho com a gente, o intervalo é rápido, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. São 4h55 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país. Vamos para esse início de bloco com notícias internacionais. Os dias têm sido de uma imensa mobilização na Ucrânia. Tudo isso nos preparativos para mais confrontos, com a expectativa de um novo e imenso avanço por terra de tropas russas. E mais essa nova etapa da guerra, que já dura 139 dias. O momento para as tropas russas ainda é de esforço total no leste do país. Depois da ocupação de toda a província de Luhansk, há mais ataques e combates em Donetsk para que finalmente os russos consigam realizar a tomada por completo da região do Donbass, no extremo leste da Ucrânia. Agora é a cidade de Sieviersk que está completamente cercada. Bombardeios por lá não cessam e, de acordo com autoridades locais, aproximadamente 80% dos moradores de Sieviersk já deixaram a região na tentativa de escapar do avanço russo. E subiu para 34 o número de civis mortos depois do ataque de um míssil russo que atingiu um prédio residencial em Tchassifiak, cidade também localizada em Donetsk. O Kremlin insiste em destacar que há muitos moradores do Donbass que querem ter cidadania russa. E Moscou publicou agora um decreto que facilita que ucranianos obtenham essa cidadania. Hoje foram registrados novos ataques a outras regiões da Ucrânia. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, o alvo principal era um depósito de armamentos enviados pelos Estados Unidos. A cidade de Mykolaiv, mais uma vez, esteve entre os alvos nesta terça-feira. Ao menos 7 pessoas ficaram feridas. Em Kherson, também um depósito de munições foi bombardeado. Segundo informações de Moscou, pelo menos 7 pessoas teriam morrido depois das explosões em Kherson. Os planos do exército ucraniano agora são de retomar cidades no sul do país. 1 milhão de soldados estão prestes a ser mobilizados para esta contraofensiva gigante, que para Kiev traz expectativas, inclusive, de mudar os rumos da guerra.
E hoje, numa entrevista no Vaticano, o Papa Francisco falou sobre uma marca triste ao longo da época em que ele está à frente da Igreja Católica. São quase 10 anos do papado de Francisco e muitas guerras ao redor do planeta. O Papa Francisco lamentou as guerras selvagens que afetam vários países do mundo e reconheceu que seu pontificado está marcado desde o início, há quase 10 anos, por este drama social e humano. Em uma entrevista para as jornalistas mexicanas Maria Antonieta Collins e Valentina Alarzac, do canal de streaming VIX, o líder da Igreja Católica afirmou que estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial em pequenos pedaços. Ele lembrou que começou o pontificado com a guerra na Síria, ao fazer um balanço de seus anos no trono de Pedro desde sua eleição, em março de 2013. Na entrevista, Francisco fala da guerra no Iêmen, da carnificina social em Ruanda e da guerra que nos tocou de perto como a da Ucrânia. O primeiro Papa latino-americano da história lamentou que a humanidade siga fabricando armas e alertou que o uso e posse de armas nucleares é imoral para a Igreja. O Papa ainda abordou temas sensíveis como os escândalos de abusos de menores de idade que abalaram a Igreja, aborto, migração, reforma da Cúria e seu estado de saúde. Apesar dos rumores, Francisco disse mais uma vez que não tem a intenção de renunciar. E nesta terça-feira, pela primeira vez na história, desde a criação do euro há 20 anos, a moeda norte-americana chegou a ser negociada pelo mesmo valor do euro. É a maior cotação do dólar frente à moeda europeia. Uma marca e um alerta para a economia mundial. Entre os motivos das duas maiores moedas da economia mundial terem seus valores equiparados está o risco para a economia da União Europeia de um corte de abastecimento de gás russo. O euro alcançou pela primeira vez a paridade com o dólar nesta terça-feira desde o início da circulação há 2 décadas, segundo dados da Bloomberg, que é uma empresa de tecnologia e dados para o mercado financeiro e agência de notícias operacional em todo o mundo com sede em Nova York. A desvalorização da moeda europeia frente à norte-americana vem sendo acentuada por conta de preocupações de que uma crise de energia pode levar a Europa a uma recessão. Ao mesmo tempo, a moeda dos Estados Unidos segue valorizando pelas expectativas de que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, vai aumentar as taxas de juros antes do esperado. Os operadores do mercado temem uma grande crise energética na União Europeia devido à interrupção do fluxo de gás russo que chega pelo gasoduto Nord Stream 1, atualmente em manutenção. A tensão alimenta os temores de uma recessão na Europa. Com isso, os investidores privilegiam cotação do euro frente ao dólar. Um cenário de recessão pode tornar ainda mais difíceis os planos do Banco Central Europeu, caso a instituição queira pôr fim à política de juros baixos e passar a subir a taxa para combater a inflação que agrava a situação. Ao mesmo tempo, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, tem mais margens de manobra para continuar aumentando as taxas, já que os números mostram que a economia dos Estados Unidos se mostra mais resiliente perante as outras economias. O maior gasoduto que transporta gás russo para a Alemanha começou a manutenção anual nesta segunda-feira, com previsão de interrupção por 10 dias. Mas governos e mercados estão preocupados que a Rússia possa estender a paralisação por causa da guerra na Ucrânia, potencializando a crise de energia, o que pode causar a recessão. Analistas afirmam que a economia instável aumenta a incerteza sobre o plano do Banco Central Europeu de aumentar as taxas de juros. Agora vamos viajar, eu trago um convite especial a você. Venha junto com a TV Evangelizar, a Peregrina Brasil, o Padre Cleodon Amaral e Graciele Gonçalves do programa Bela Graça para conhecer a rota do Êxodo, a saída do povo hebreu da escravidão no Egito. Vão ser 21 dias de espiritualidade, imersão na Bíblia, com visitas a vários lugares. Você vai conhecer no Egito as pirâmides de Gizé, a Esfinge, a Igreja da Sagrada Família, o Monte Sinai, outras passagens bíblicas rumo à Jordânia. Na Jordânia, vai visitar as montanhas de Wadi Rum, o deserto onde foram feitas várias filmagens, vai conhecer Petra, cidade nas rochas, até chegar ao Monte Nebo, onde vai ter a mesma visão que Moisés teve da Terra Prometida. Também vai visitar Yerash,
uma das 10 decápolis romanas. Em Israel, o passeio será por Nazaré, onde aconteceu a Anunciação a Nossa Senhora, Caná da Galileia, Cafarnaum, Bem-aventuranças, Jericó, Mar Morto, Jerusalém, Belém, o local do nascimento do menino Jesus, o Santo Sepulcro, o Monte das Oliveiras e o Cenáculo. Depois, em Portugal, vai visitar Lisboa, seus pontos turísticos e religiosos, seguirá para Fátima para visitar os locais das aparições de Nossa Senhora. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho é a nossa missão. Vamos de futebol agora. Pelo Brasileirão, teve jogo ontem para fechar a 16ª rodada. Confira. E o Internacional recebeu no estádio gigante da Beira-Rio o América Mineiro. E a equipe gaúcha saiu de campo com a vitória. Moisés fez o gol do Colorado e a partida terminou assim: Internacional 1, América Mineiro 0. Veja agora como ficou a classificação depois de 16 rodadas. O Palmeiras é o líder do campeonato com 30 pontos marcados. O Corinthians é o segundo com 29, o Internacional o terceiro com 28 e fechando o G4 também com 28 pontos na quarta colocação está o Atlético Mineiro. Na zona de rebaixamento, o Ceará é o 17º com 18 pontos, o Atlético Goianiense é o 18º com 17 pontos, o Juventude é o 19º com 12 pontos marcados e o Fortaleza é o lanterna da competição com apenas 11 pontos. E hoje à noite, 2 jogos começam a definir os primeiros classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. E às 8h30 da noite, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebe o Bahia. No primeiro jogo, realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Furacão ganhou por 2-1. E o empate no jogo de hoje classifica a equipe paranaense. Às 9h da noite, no estádio do Mineirão, o Cruzeiro recebe o Fluminense e precisa da vitória para se classificar, já que na primeira partida realizada no Rio de Janeiro, o Fluminense venceu por 2-1. Grandes jogos aí pela Copa do Brasil. Gente, a reportagem do Pauta Aberta visitou uma pista que tem história em Curitiba. Palco daquelas pranchinhas sobre rodas, onde a galera talentosa e muito inspirada já criou dezenas, centenas de manobras. Pista que formou gerações de campeões e onde hoje os pequenininhos começam a se aventurar em desafios, mostrando que vida de skatista é pra gente de todas as idades. O skate é referência de gente talentosa, especialmente quando falamos dos brasileiros. Na nossa memória mais recente vem a última sensação do momento, Raíssa Leal, que foi medalhista nas Olimpíadas de Tóquio em 2021. A nossa representante mirim ganhou destaque quando levou para casa a medalha de prata. A fada encantou todos com seu talento, mas antes dela já teve muita gente fazendo a cena pelo Brasil. Aqui em Curitiba não é diferente. São décadas de história, especialmente nessa pista de skate que mostro para vocês. Esse local tem muito para contar. Tem gente que não deixa a cultura do skate morrer. São mais de 30 anos de aventura pelas pistas da capital paranaense. Um deles é Ronaldo Miranda, que vive há anos dentro desse universo do shape com 4 rodas. Ronaldo, além de skatista, é radialista e fotógrafo. Tendo essas ferramentas como base, criou a Skate Session, que não deixa a cultura de lado e faz questão de mostrar paixão pelo esporte. Apareceu um amigo que tinha uma revista de rock, que já estava fotografando, e ele, pô, Ronaldo, você podia fazer uma matéria de skate aí pra revista? Aí eu fiz a matéria do campeonato, vendi quase todos os anúncios, falei, cara, acho que o meu caminho é esse, né? Eu não tava feliz no trabalho. Aí eu larguei a empresa pra começar a fazer uma revistinha de skate, e aí a ideia da revista é contar essa história e atrair esse público jovem, né? Porque o skate session até um determinado tempo ele era conhecido só pela galera mais velha, né? De profissionais, amadores e apaixonados pela pequena prancha, até aqueles que tomam gosto pelo skate, surfam pelas ondas de concreto radicais. E essas histórias podem começar bem cedo. Eu ando já faz 3 meses. Veio, com tudo, assim, essa vontade de andar de skate. Eu pesquisei um pouco e tal, e me interessei pra caramba. Eu sempre tive essa paixão pelo skate. Sempre olhei as pessoas andando e gostei. Daí, teve um dia que eu pedi de aniversário um skate, daí meu pai comprou aqueles skates de mercado. São 15 anos vivendo ao lado do skate. Alexandre Gato resolveu ensinar essa arte que tanto o acolheu. Eu pratico skate há 15 anos. Até hoje eu não achei o limite para ele. Então seria sempre o buscar
o inesperado, sempre estar buscando novos desafios e novas superações. A criança, ela não tem baliza, ela não tem limitação. O que limita a criança é a criatividade dela. Então, acredito que toda pessoa que queira expandir os seus horizontes, expandir a sua maneira de enxergar o mundo, o skate é uma ótima ferramenta para esse conceito, sabe? E os pais corujas que acompanham seus filhos em seus sonhos também mudam o conceito sobre a cultura que é ainda marginalizada. Antigamente as pessoas viam o skate com outros olhos, né? E hoje é algo muito respeitado, é algo que faz realmente diferença na vida das crianças. E hoje meninas, né, têm crescido muito nessa modalidade, né? E eu vejo que ela se incentiva, ela gosta. No skate, quem tem interesse de aprender com a modalidade encontra a coletividade por perto, como diz Ramon. O skate, ele é um esporte meio individual, mas ele junta todo mundo da pista. Quando alguém quer aprender uma manobra nova, as outras pessoas sempre estão olhando e estão dando dicas pra você. Então a gente sempre tá meio que junto, o povo do skate. Daí a gente chama isso meio que de uma família do skate. Skate é para todos, não tem idade nem para começo e nem para fim. Eu aprendi que no Brasil, cara, você fazer o que gosta e ganhar por isso é um privilégio. Então, eu me sinto privilegiado. Muito legal é a vida sobre as rodinhas, mobilizando muitas e muitas gerações de skatistas. E o supertelescópio James Webb, de 10 bilhões de dólares, que está no espaço e que ontem mostrou ao mundo o primeiro registro, uma imagem inédita do universo, hoje nos trouxe de presente novos registros fantásticos. São fotografias que trazem detalhes jamais explorados. As fotos de hoje mostram duas nebulosas, nuvens de poeira e gás que ficam no espaço. Mostram também um exoplaneta gasoso e revelam ainda um conjunto de galáxias que está simplesmente a 290 milhões de anos-luz de distância da gente aqui na Terra. A primeira imagem foi divulgada em evento ontem na Casa Branca. O próprio presidente Joe Biden comunicou o registro histórico e extraordinário produzido pelo poderoso telescópio espacial. O programa, que é liderado pela NASA, tem parceria com a Agência Espacial Europeia e com a Agência Espacial Canadense. A missão é revolucionar a ciência ao investigar mistérios do nosso sistema solar e até o potencial de vida em outros planetas. Somente o escudo solar do supertelescópio tem aproximadamente o tamanho de uma quadra de tênis. São 6 toneladas, o peso de um ônibus escolar. O telescópio James Webb é um projeto de 10 bilhões de dólares para a exploração do espaço. E são apenas as primeiras imagens desse super telescópio, né? O James Webb, quer dizer, a promessa é de grandes surpresas a toda a comunidade científica, a todo o planeta, né? Com as descobertas que virão a partir de tantas imagens que começam a ser feitas agora. E com essas informações, com essas imagens, né, do telescópio James Webb, hoje a gente se despede. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia, ótimo fim de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.